Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do 7º ano de Matemática. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Então acompanhe comigo aqui na sua tela. Então falaremos agora sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Você já sabe que o triângulo, dentro de todos os polígonos, é aquele mais estudado, né? Aquele que a gente dá mais ênfase a ele. Então, entre seus principais elementos estão seus ângulos internos, né? Então, vamos observar aí o triângulo a seguir com os seus ângulos internos aí assinalados, né? Nós temos os ângulos assinalados em vermelho, verde e azul. Então, nós dizemos que os ângulos A, né, que aparece aí dentro, B e C, são os ângulos internos a esse triângulo aí que a gente chama ele de ABC. Bom, ainda falando sobre a soma dos ângulos internos, qualquer triângulo possui uma propriedade fundamental, né, que é a soma dos ângulos internos ser constante, né, ser sempre a mesma, apresentar sempre o mesmo valor. Ou seja, todos os triângulos eles possuem o mesmo valor para a soma dos seus ângulos internos. E qual que seria esse valor, né? Então, a seguir, nós vamos executar um procedimento aí que vai nos mostrar que valor é esse. Então, para isso, né, a gente deve lembrar aí sobre as relações envolvendo os ângulos alternos e colaterais dentro de um feixe de retas paralelas interceptadas aí por uma transversal. Então, no triângulo ABC abaixo, olha, nós vamos tomar aí a reta, né, que passa pelo ponto A e é paralela, né, ao segmento de reta aí BC, né? Então, é uma reta paralela aí à reta suposta desse segmento BC. Muito bem. Então, nós vamos chamar os ângulos internos desse triângulo aí, ó, de alfa, beta e gama, tá certo? Então, nós vamos colocar sobre esse desenho aí que nós vimos anteriormente, esses ângulos internos, alfa, beta e gama do triângulo, e os ângulos θ e lambda, né? O θ aparece aí, olha, junto com o lambda, né? Na parte externa aí do triângulo. Então, eles foram formados a partir do processo aí da inserção dessa reta, né? Paralela à reta suposta do segmento BC. Então, observe que os ângulos θ, né, e beta são alternos internos, né? Então, se a gente observar aí, olha essas retas paralelas, né, e observar essa reta aí transversal, né, essas transversais estão passando sobre essas paralelas, o que que nós temos aí? Nós temos que o ângulo beta e o ângulo θ são alternos internos, certo? Como eles são alternos internos, então a gente pode afirmar que eles são congruentes, que eles possuem a mesma medida, ok? Além disso, os ângulos lambda e gama, né, são também alternos internos aí, olha, observe o gama, né, e o lambda, né, eles também são ângulos aí, tidos como alternos internos, portanto, eles também são congruentes, né? Têm a mesma medida. Então, observe que os ângulos, que como nós vimos anteriormente, os ângulos θ e beta, eles, por serem congruentes, né? Aliás, por serem alternos internos, são congruentes. Então, veja que eu posso dizer que o ângulo θ, ele é um ângulo interno a esse triângulo, certo? Já que ele tem a mesma medida do beta, né? E eles são congruentes. Assim como eu posso dizer que o ângulo lambda, ele também é um ângulo interno a esse triângulo, já que ele possui a mesma medida, né, do gama aí. Muito bem. Então, observe que eu posso fazer aí, né, a fala de que θ, alfa e lambda representam os ângulos internos de ABC, certo? Muito bem. Observe ainda que se nós olharmos ali para o ponto A, né, observe ali que nós temos ali no A um ângulo raso, né, formado pelos ângulos θ, alfa e lambda, certo? Muito bem, então quer dizer que a soma de alfa, θ e lambda é igual a 180 graus, que forma ali um ângulo raso, né? Bom, então isso quer dizer que
a gente pode concluir alguma coisa a respeito dos ângulos internos desse triângulo. Então, perceberam aí? Então, o que a gente pode dizer agora? Então Minha agora entendeu, né? Isso quer dizer que qualquer triângulo sempre vai possuir a soma de seus ângulos internos igual a 180 graus, né? Já que nós observamos ali que a soma deles é sempre igual à medida de um ângulo raso, certo? Então, logo, se a gente conhecer as medidas de dois ângulos internos de um triângulo, a gente já vai ser capaz de descobrir a medida do outro ângulo, né? Pois nós já sabemos aí que os três juntos sempre vão somar 180 graus. Então, vamos exercitar um pouquinho. Observe aí no exercício que José possui um terreno triangular, conforme mostra essa planta abaixo, né? E ele deseja descobrir a medida desse ângulo desconhecido aí nesse desenho, que nós estamos chamando aí de ângulo alfa, tá? Então, qual seria o valor dessa medida? Então, observe aí que como se trata de um triângulo, a gente sabe que a medida, né, a soma das medidas desses ângulos tem que dar 180 graus, né? Então, a alfa mais 70 mais 45 tem que ser igual a 180 graus. Então, nós temos que alfa, né, jogando 70 e o 45 para o outro lado, né, da nossa igualdade, com um sinal aí de negativo, já que eles tinham um sinal de positivo, esse alfa vai ser igual a 180 menos 70 menos 45. Ou seja, esse alfa vai ser igual a 65 graus. Mas você também pode pensar, usar o seu raciocínio lógico nessa questão, né? Se você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, então o que você vai fazer aí? Você vai somar 70, né? Mais 45, certo? Isso vai trazer para você que valor? Muito bem, se você pensou que era 115, né, você acertou. Então, desses 115, o que é que você precisa concluir, né? Quanto que falta para chegar em 180 graus? 70 mais 45 deu 115 graus, então quanto que seria o ângulo alfa, né? O ângulo alfa seria o que falta para chegar em 180 graus, certo? Então, para chegar em 180 graus, você faria o quê? 180 menos 115, né? Então, você chegaria no mesmo resultado aí de 65 graus. Se você é um aluno que tem dificuldade aí, né, de trabalhar com a expressão, né, com a equação, com a parte algébrica, você consegue chegar nesse resultado usando seu raciocínio lógico aritmético aí, né, e observando o que você já sabe sobre geometria, né, dessa parte do triângulo, certo? Então, vamos fazer mais um novo exercício. No triângulo abaixo, calcule x. Será que esse triângulo é retângulo, hein, gente? Vamos pensar aí um pouquinho. Então, nós sabemos aí que a soma dos três ângulos, né, que no caso são x, 2x e 3x, tem que ser igual a 180. Então, aí, nós precisamos recorrer realmente, né, à equação para tentar encontrar o valor de x e entender aí como é que isso funciona algebricamente. Então, x mais 2x mais 3x é igual a 180 graus. Somando x mais 2x, nós temos 3x. 3x mais 3x, nós temos 6x. 6x é igual a 180 graus. O 6 que está multiplicando x passa para o outro lado fazendo o processo de divisão. Então, nós temos x igual a 180 dividido para 6. Então, quer dizer que nós temos x igual a 30 graus. Exatamente. Então, encontramos aí, né, o valor da medida x. Muito bem, mas ainda não concluímos a nossa questão. A questão pergunta também se esse triângulo, ele é retângulo, certo? Então, vamos observar. Note que, sendo x igual a 30 graus, né, os outros dois ângulos internos, um mede 2 vezes o valor de x e o outro mede 3 vezes o valor de x, certo? 2 vezes o valor de x é 2 vezes 30, que é igual a 60. 3 vezes o valor de x é 3 vezes 30, que é igual a 90. Então, observe o seguinte, a pergunta é, esse triângulo é retângulo? Então, como há a presença do ângulo de 90 graus, que nós chamamos de ângulo reto, então podemos sim dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. Muito bem, então concluímos aí a nossa questão, certo?
Então, vamos finalizar a nossa aula, né? Por hoje, nós encerramos ela. Nós vimos, né, hoje nessa aula, que em todo triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, você não pode esquecer disso, viu? Porque essa igualdade aí vai ser fundamental daqui para frente nos seus estudos, né? Porque vai auxiliar bastante aí no entendimento das somas dos ângulos internos de um polígono qualquer também. Observe também que isso é uma das relações, né, uma das propriedades muito importantes aqui para o nosso estudo da geometria. Então, revise essa aula, assista novamente, tire suas dúvidas com seu professor. Não esqueça de que você sempre pode acessar esse nosso conteúdo, mais uma vez, na nossa plataforma Eduque. E bons estudos, né? Boas aulas aí nessa reta final para vocês e até a próxima, gente!